Boa noite aos irmãos da Igreja Batista Nova Aliança em Taubaté. Estamos aqui para mais um culto, online. Ainda não retornamos ao nosso templo e estamos aqui, transmitindo aí da nossa casa. Vamos ter uma palavra de oração e vamos ler Romanos, capítulo 8, Dois versículos lá, versículo 28 e versículo 29. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado. Queremos pedir agora, Senhor Deus, que o Senhor esteja estendendo a mão do Senhor de poder na vida daqueles que estão lutando com essa Covid, Senhor Deus. Esteja com os médicos ali a cuidar dos seus pacientes, bem como com os pacientes também, para que eles possam estar ajudando na recuperação da saúde dessas pessoas, Senhor Deus. Ser com cada profissional da área da saúde, o médico, os enfermeiros, as pessoas que estão ali cuidando, Senhor Deus, da limpeza, da fisioterapia, de tudo mais, que o Senhor possa estar protegendo-os também, Senhor Deus, e dando vitória, Senhor Deus, nessa área. Pai de amor, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos purifique de toda injustiça. Que o Senhor prepare o nosso coração para receber mais da palavra do Senhor. Que o Espírito do Senhor possa falar aos nossos corações. Que nós possamos aprender e aplicar em nossas vidas. E com isso podemos então honrar e glorificar ao Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 e versículo 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós vamos começar aqui, uma série de mensagens acerca de pontos difíceis de entender, pontos difíceis de serem compreendidos, E existem muitas verdades reveladas na palavra de Deus que são difíceis de entender. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, verso 16, diz assim, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição, Há algumas coisas, que nós não vamos entender até quando nós chegarmos ali nos céus, 1 Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios 13, versículo 2, diz assim, ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, todo conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria, Está falando aqui sobre a questão da profecia do conhecimento e tudo mais aí, Olha o versículo 12 agora, diz assim, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Tem vários assuntos que nós conhecemos em parte, vários assuntos que nós só entenderemos quando nós chegarmos ali nos céus, Então, nessa série, nós vamos considerar algumas verdades importantes que são difíceis de entender, vou dizer que talvez até impossível de se entender sem a iluminação do Espírito Santo.
1 Coríntios 2,14 fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, né? 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E hoje nós vamos começar com um assunto, né, que eu sei que tem sido pergunta aí de algumas pessoas, algumas questões que eu tenho encontrado durante esses anos de ministério. E hoje nós vamos tratar de uma dessas áreas difíceis, por exemplo, a questão do crente. Um crente, se ele cair, por exemplo, ele pode vir a se perder, né? Que tem pessoas que acham que um crente pode perder, por exemplo, a salvação. Olha em Romanos capítulo 10, veja o versículo 9, diz assim, olha: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, né? Aqui tem uma promessa aqui. Se você confessar Jesus, se você crer nele, você será salvo. No Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 3, diz assim, olha: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, aqui fala sobre aquele que nasceu de novo. 1 João 1,7 fala sobre aquele que foi lavado no sangue de Cristo, né? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas a pergunta é: pode aquele que creu e foi salvo cair e se perder? Nós acreditamos, né, que a resposta enfática das Escrituras é não. Não pode isso acontecer. Deus quer que nós tenhamos certeza da nossa salvação. Ele quer que saibamos que nós somos seus, nós somos dele e para sempre. Ele não quer que nós vivamos aí em um mundo de incerteza, esperando que no final ele nos aceite. Assim como Noé, né, e a família dele entraram na arca e estavam absolutamente seguros ali, porque Deus os trancou do lado de fora, todos os crentes estão seguros em Cristo, estão escondidos com Cristo em Deus. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 7, né? Livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 7, diz assim, ó: Noé entrou na arca e com ele seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos por causa das águas do dilúvio. Versículo 16. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. Deus fechou lá Noé, a família dele, os animais, e deixou-os ali, guardados, protegidos, né? Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 3, diz assim: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Só que, por outro lado, muitas pessoas estão ensinando, né, ensinaram e ensinam que um crente pode cair e se perder. Parece haver pelo menos 4 razões para que essas pessoas tenham essa visão. A primeira razão é que nós somos fracos, nós falhamos e nós nos perguntamos se podemos perseverar até o fim. A segunda razão é que nós sabemos de alguns que pareciam ser verdadeiros cristãos que aparentemente se afastaram, né? Terceira razão é que algumas escrituras parecem ensinar a possibilidade de um crente se perder. Eu vou ler aqui essas escrituras que essas pessoas usam, tá? E depois nós vamos comentar sobre isso, tá? Mateus 24:13 é uma das passagens que são usadas, né, pelas pessoas que acreditam que alguém possa perder a salvação. Mateus 24, deixa-me abrir aqui, né, o versículo 13, na verdade, eu falei 7, mas é 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
Então, alguns acham que esse versículo ensina que você precisa perseverar para ser salvo. 1 Coríntios, capítulo 9, o versículo 27, é outro versículo que é usado. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Tá? Volto para o Evangelho de João, capítulo 15, né, que é outra passagem que essas pessoas usam também, versículo 6, que diz assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Outra passagem, Gálatas, capítulo 5, versículo 4, que diz assim: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, aí diz assim, ó, da graça tendes caído, né? E a passagem que é mais usada em Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6, né? Diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. E Hebreus 10, 26 a 29, onde diz assim, olha: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fazer agravo ao Espírito da graça. Então, essas pessoas usam essas passagens e elas acham que essas passagens estão indicando a possibilidade de um crente se perder. E a quarta razão é que é dito que o ensino da segurança dos cristãos é perigoso, pois contribui para uma vida descuidada, né? Aí talvez está perguntando, e agora, pastor, como é que eu vou responder a essas objeções? Em primeiro lugar, né, olhando a primeira objeção que diz que nós somos fracos, que nós falhamos, não sabemos se vamos perseverar até o fim, eu quero dizer o seguinte: a nossa salvação não depende de nossa capacidade de mantê-la. A verdade é que nós somos mantidos por Deus. Eu vou pedir para você olhar 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Nós estamos guardados, né? Olha lá, no poder de Deus para a salvação. Nós somos guardados por Deus, nós somos mantidos por Deus. E isso mediante a fé. Se você olhar em Judas, versículo 24, né? Antes de Apocalipse aí, você encontra no livro de Judas. Deixa eu abrir aqui. Judas, versículo 24, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante sua glória. Então, Deus nos guarda, Deus nos mantém, né? Então, aquela primeira objeção já cai por terra aqui. Não sou eu que mantenho a minha salvação, é Deus que mantém, é Deus que me guarda, é Deus que me apresentará um dia irrepreensível. A segunda objeção, né? Mas e aqueles cristãos que caíram? Será que eles realmente foram salvos? Mesmo pensando talvez que eles sejam salvos, nesse caso, Deus tem filhos desobedientes. Lembra da parábola do filho pródigo? Um filho ainda, mas desobediente. Tanto é que o filho veio, o pai fala: coloca um anel no dedo, sandália nos pés, põe uma melhor roupa, pega o bezerro cevado, porque esse filho estava morto, mas estava perdido, foi achado, né? Estava morto e reviveu.
era um filho em desobediência, mas ainda filho, né? Quanto à terceira objeção, que fala sobre aquelas passagens das Escrituras, eu posso começar dizendo o seguinte, que essas passagens não ensinam que um crente pode se perder, sabe? Esses não se referem aos crentes verdadeiros, tá? E quando elas estão relacionando alguma coisa aos crentes, estão relacionadas ao serviço e recompensas, mas não à salvação. Quando você abre Mateus 24:13, está tratando do período da grande tribulação. E, na verdade, ali é a salvação física daqueles que vão, né, estarão vivos durante a grande tribulação e precisam perseverar até o fim. Então, ali é salvação física, não está falando da salvação eterna, né? 1 Coríntios 9:27 e João 15, versículo 6, são passagens relacionadas ao serviço e não com a salvação. Né? Quando você olha em Gálatas 5:4, que nós lemos aqui, essa passagem não está ensinando que você pode cair fora da graça. Não é isso que está ensinando. Né? Se você pega Hebreus capítulo 6, né, e o capítulo 10 lá, essas passagens foram escritas para judeus, né, e para judeus, e certamente o argumento aqui é que se o judeu rejeitar a Cristo, não há mais sacrifício pelo pecado. É isso que está sendo ensinado ali na Epístola de Hebreus. E a última objeção, né, que as pessoas apresentam sobre aquela questão de que a doutrina da segurança torna aí a vida do crente descuidada, como se fosse mais fácil para ele viver de uma maneira descuidada, isso não é verdade. Isso fornece, na verdade, um incentivo para que o crente possa viver de maneira mais sincera para Deus. Olha em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como que viveremos ainda nele? Então, isso cai por terra. Mas eu quero dar para você hoje 7 razões, tá? Que são dadas nas Escrituras, pelas quais o crente verdadeiro nunca, né, pode cair e vir a se perder, sabe? Como se ele pudesse perder a salvação. A primeira razão pela qual o crente não pode perder sua salvação é que ele está eternamente seguro por causa do propósito eterno de Deus, né, a respeito do povo redimido dele. Então, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, veja lá o versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eu não vou entrar aqui na questão da eleição, né? Mas o crente, né, aquele que é filho de Deus, ele é chamado de eleito, escolhido por Deus, né? E quando você olha como aqueles versículos que nós lemos lá, né, que em Romanos capítulo 8, vou voltar lá para ler novamente, versos 29 e 30, diz assim, olha: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esse também chamou, e aos que chamou, esse também justificou, e aos que justificou, esse também glorificou. Então você vê aqui que Deus tem um propósito eterno para o seu povo. Então ele chama, né, como diz aqui, ele justifica, e aos que ele justifica, ele glorifica. Então é um propósito eterno. Então essas escrituras provam que todos os crentes estão eternamente seguros de acordo com o propósito eterno de Deus. A segunda razão, né, é que o crente está eternamente seguro porque a obra da redenção de Jesus Cristo é completa. Essa obra ela é suficiente, ela é perfeita, ela é eterna. Vou pedir para você abrir Romanos capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 25 aqui. Diz assim, ó. Eu vou até o capítulo 5, versículo 2. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação, falando da obra de Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça,
na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora, compare isso aqui, a obra de Cristo ela é perfeita, ela é completa, é suficiente. Compare isso com 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Diz assim: ora, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aí diz assim o versículo 20, porque fosse comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus o vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, Deus nos comprou, né? Nessa obra de redenção de Cristo, ela é completa, ela é suficiente, ela é perfeita, ela é eterna. A nossa salvação depende somente do Senhor Jesus Cristo, totalmente do Senhor Jesus Cristo, né? Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então ele se assentou porque terminou o serviço. A obra foi completa, foi perfeita, por isso ele podia se assentar, né? Então, olha os versículos. Nós vamos comparar aqui, Hebreus capítulo 7, verso 24 e 25, diz assim: mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdote perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo pode salvar perfeitamente aqueles que se achegam. E olha o capítulo 10 de Hebreus, veja lá, versículos 10 a 14, diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, falando de Jesus, né, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Com uma só oferta, Cristo já nos aperfeiçoou para sempre. Então, a nossa salvação depende totalmente do Senhor Jesus Cristo, o que ele é e o que ele fez. A sua obra foi aceita por Deus. E nós estamos seguros por causa disso. Então, nós estamos seguros devido ao propósito eterno de Deus. Nós estamos seguros devido à obra de redenção de Cristo, que é completa, suficiente, perfeita e eterna. Em terceiro lugar, o crente ele está eternamente seguro, porque a salvação é totalmente pela graça de Deus. Sabe, não é você que vai fazer. A obra do homem foi excluída de cada tempo da salvação, seja do passado, seja do presente, seja do futuro. Nós somos salvos da pena do pecado, nós somos salvos no presente do poder do pecado, né? Isso totalmente pela graça. E quando o Senhor Jesus Cristo vier, nós seremos salvos da presença do pecado, de uma vez por todas. E tudo isso é realizado totalmente pela graça de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. A epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Diz assim, olha: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, nós somos salvos pela graça mediante a fé. E lá diz assim, isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, não sou eu que tenho que realizar. Se eu tivesse que realizar, eu poderia dizer para você, então, se eu não realizar da maneira correta, então eu posso perder. Mas é Cristo quem realizou por mim, e o que ele fez foi perfeito, completo, satisfez a justiça de Deus. Olha em Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Aí ele diz assim,
Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Quem é que opera em mim? Quem é que opera em você? Quem é que opera em nós? Deus. Deus é que opera. Se a nossa salvação dependesse de nós teríamos motivos para duvidar. Mas não depende de nós, depende de Deus. Tito, capítulo 3, antes de Hebreus aí, né? Tito, capítulo 3, verso 5, diz assim: mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, aí diz assim, ó, nosso Salvador para com os homens. Deus, nosso Salvador. Não depende de nós, depende de Deus. A salvação é totalmente pela graça de Deus. A quarta razão pela qual nós podemos dizer que o crente está seguro é por causa da natureza da salvação. E eu vou pedir para você abrir no Evangelho de João, capítulo 3. Sabe aquele versículo que é conhecido, né? O mundo todo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem a qualidade da vida eterna. O mesmo livro aí, né, no capítulo 5, versículo 24, do Evangelho de João, diz assim, João 5, 24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha de novo aí, vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. 2 Timóteo, capítulo 4, segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, olhe, por favor, o versículo 18 aí, e diz assim, e o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial. Quem é que guarda para o reino celestial? É Ele. Eu não consigo guardar a mim mesmo para esse reino celestial. Mas diz assim, o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. O Senhor nos guarda para o seu reino celestial. Hebreus 5, 9, né? Nós estamos perto aqui. Hebreus 5, versículo 9, diz assim, e sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. E capítulo 9, versículo 12, diz assim, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez o santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então eu quero que você olha essas palavras, vida eterna, salvação eterna, redenção eterna. E lá no versículo 24 de João 5, passamos da morte para a vida e não entraremos em condenação. Então, o que isso diz para você? Sabe o que isso diz para nós? Que nós estamos eternamente salvos. Nós estamos eternamente salvos. A natureza da salvação é eterna. Você recebeu a vida eterna. Se Deus tira isso, então não é eterna. Se ela tem um fim, então não é eterna. Se você vai perder isso, então não é eterna. Que vida eterna é essa que se acaba? Então, a natureza da nossa salvação, né, nos garante que nós somos seguros. Em quinto lugar, o crente ele está eternamente seguro por causa das muitas promessas, das declarações específicas que garantem essa segurança. Então, nós temos que olhar para aquilo que Deus está nos dizendo. Eu já li para você, João 5,24, que diz que o crente passou da morte para a vida. Não tem mais condenação, ele recebeu vida eterna. Olha em João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Vou ler o versículo 37. Todo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Está vendo o que o Senhor falou? Que ele não vai lançar você fora. João 10, versículo 9. Diz assim, eu sou a porta,
Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Salvar-se-á. Versículos 27 até o 29, diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Você pode ver a cena, Jesus fala, ó, está na minha mão. As minhas ovelhas estão na minha mão. Ninguém pode tirar da minha mão. Mas é como se ele diz assim, a mão do Pai está sobre a dele. Se alguém pudesse tirar da mão de Jesus, que já é difícil, que não vai conseguir, teria que tirar da mão do Pai. Então você está seguro, né? Você está guardado pelo... E isso aqui é importante, né? Porque nós temos essa salvação, né? Você está guardado por Jesus, está nas mãos dele, e a mão do Pai está sobre a mão do Senhor Jesus, guardando você também, tá? Olha o Evangelho de João, capítulo 17, tem uma oração aqui, olha o versículo 2, diz assim, assim como lhe desse poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe desse. Então, Jesus tem o poder para dar a vida eterna àquele que crê nele, né? Olha o versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me desse. Eram teus e tu me os desse. E guardaram a tua palavra. Olha o versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me desse, porque são teus. Versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas veja que ele diz aqui, nenhum filho se perdeu. E aí eu pergunto para você, será que essa oração aqui de João 17, onde Jesus está orando, essa oração não foi atendida? Ele fala assim, olha, guarda-os, proteja-os, Senhor Deus, esteja protegendo cada um deles. Eu creio que essa oração foi atendida e o Senhor está guardando aqueles que são seus. Filipenses capítulo 1, versículo 6, olha o que diz aí. Isso aqui é maravilhoso, tá? Diz assim, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Sabe, Deus quem efetua em nós, tanto querer como realizar. Ele começou uma obra em nós que ele vai terminar até o dia de Cristo. Não sou eu que estou tentando fazer essa obra, né? Por mim mesmo eu não poderia fazer nada. E aí eu poderia chegar lá no fim e perder tudo isso mesmo. Mas é Deus quem opera em minha vida, é Deus quem opera em sua vida, é Deus que opera em nossas vidas, é Deus que nos guarda, é Deus que começou essa obra em nós, que vai terminá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Então o crente, ele está seguro por causa das muitas promessas, das declarações específicas que garantem a nossa segurança, que nós estamos guardados por Deus. Em sexto lugar, o crente ele está eternamente seguro por causa da sua união vital com o Senhor Jesus Cristo. Sabe, nós estamos nele. Ele está em nós. Vamos olhar isso. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Versículo 15 do capítulo, versículo 5 do capítulo 15, diz assim, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 1 Coríntios 12, lembra, falando aí do corpo de Cristo, né? 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 13 a 27, eu não vou ler todos, não, mas isso, pois todos nós fomos batizados em um Espírito,
formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. E ele vai falando de cada um no corpo de Cristo. No versículo 27, fala assim, ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Será que Deus iria amputar um membro do corpo de Cristo? Se você é membro do corpo de Cristo, faz parte do corpo de Cristo, você não será jogado fora, não será cortado ali, né? Olha em Efésios, capítulo 2, veja o versículo 6, diz assim, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Os nossos nomes estão inscritos lá, né? Nós já temos essa posição segura, assentados nos lugares celestiais, diz a palavra do Senhor. Olha Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Diz assim, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que interessante, Deus nos colocou lá no reino do Filho do seu amor, nós fazemos parte desse reino. Ah, não, coloca lá, agora tira aqui, vai lá para as trevas de novo, volta. Não, não é assim, Deus é um Deus de ordem. E ele fala bem claramente que ele tirou-nos das trevas e nos colocou no reino de luz do Filho dele. Olha Colossenses 3:3, diz assim, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, quem é que vai entrar lá e vai tirar? Deus está nos guardando. Nós temos essa união vital com o Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos seguros. E o último ponto aqui é que o crente está seguro e eternamente seguro, porque a obra do Espírito Santo em favor do crente é eterna também. Quando você pensa em habitação, né, e a selagem do Espírito Santo, você percebe que esses elementos são eternos. Olha em João 14, versículo 16. João 14, versículo 16, que diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Olha agora, para que fique convosco para sempre. Então, ele ficará conosco para sempre. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, que fala do selo, né, do Espírito Santo em nossa vida. Olha lá, versículos 13 e 14 do capítulo 1, diz assim, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. 4:30, Efésios 4:30 diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, aí diz assim agora, ó, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós somos selados para o dia da redenção. Então, é até o fim da jornada. A questão vital que hoje deve ser respondida é, eu sou verdadeiramente dele? Eu realmente me arrependi dos meus pecados, entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo? Eu estou confiando totalmente e apenas em Jesus Cristo como meu Salvador e meu Senhor? Se você respondeu que sim, então, Romanos 8, 33 a 39, olha o que diz lá para você. Romanos 8, 33 a 39, diz assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que vai acusar os escolhidos de Deus? Diz assim, é Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai poder separar você. Você recebeu uma salvação que é eterna. Deus começou uma obra, como diz Filipenses 1,6, que ele vai terminar até o dia de Cristo. Então, olhe essas razões, 7 razões pelas quais você está seguro, né, em sua salvação. Primeiro, por causa do propósito eterno de Deus, né, que antes, lá na eternidade passada, ele olhou e escolheu o seu povo. Em segundo lugar, porque a obra de redenção do Senhor Jesus Cristo é completa, é suficiente, perfeita, ela é eterna. Em terceiro, porque a salvação é totalmente pela graça, não é pelo que você faz, não é por obras, por lei, por batismo, nada disso, é pela graça de Deus, né? E em quarto lugar, está seguro por causa da natureza de salvação, uma salvação eterna, é a vida eterna, redenção eterna, né? Em quinto lugar, devido às promessas, às declarações específicas. E eu nem li 1 João 5,13, que fala que estas coisas eu escrevi a vós outros que creem em nome do Filho de Deus, que tendes a vida eterna. Se você olhar lá em 1 João 5, você vai ver que a palavra de Deus foi escrita para você ter a certeza da sua vida eterna. Né? E em sexto lugar, por causa da união vital com o Senhor Jesus Cristo, você está escondido em Cristo, em Deus. A sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Ninguém pode tirar da mão do Senhor Jesus, muito menos da mão do Senhor Deus, né? E ninguém pode ir contra ele. E em último, porque a obra do Espírito Santo em seu favor é eterna, no qual estáis selados, diz lá, até para a redenção. É uma jornada completa até o fim. Então, irmãos, ainda que algumas pessoas queiram ensinar que um crente ele pode perder sua salvação, a Bíblia não dá base para isso. A Bíblia não ensina isso. Né? O crente ele é salvo pela graça, por meio da fé. Isso não vem dele, isso é um dom de Deus. Ele está guardado pelo poder de Deus até o fim, lá naquele momento da redenção final. Então, você pode sim dizer que tem certeza da sua vida eterna. Mas se eu pecar contra Deus, você será disciplinado. Filho desobediente é disciplinado. Deus corrige o filho que ama. Então, não é para você sair por aí fazendo o que bem entende, pecando contra Deus, não. Deus disciplina. Corrige o filho que ama. Mas você não vai deixar de ser filho por conta disso. Você será corrigido. Mas não perderá a posição de filho. A sua salvação, ela é eterna. A vida que você recebeu é eterna. Você não pode perder. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, queremos agradecer porque nós podemos estudar a palavra do Senhor. E hoje nós vimos aqui que a nossa salvação, ela é eterna. Nós podemos descansar em paz, sabendo que nós temos segurança no Senhor Jesus Cristo. A nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Ou seja, nós estamos nas mãos do Senhor Jesus. Ninguém pode tirar da mão do Senhor Jesus. Mas, além disso, nós estamos também na mão de Deus Pai. Se alguém pudesse tirar da mão do Senhor Jesus, não tiraria da mão de Deus Pai. Ou seja, na verdade, nem da mão de Jesus, nem da mão de Deus Pai, ninguém poderá nos tirar dali. Então, nós estamos seguros, nós somos salvos, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. E agradecemos por isso, ó Pai. No nome dele é que oramos, agradecidos e confiados. Amém. No próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos continuar falando de assuntos difíceis de entender, pontos difíceis de entender, mas que a Bíblia lança uma certa luz sobre eles. Amém? Deus abençoe a sua vida.